Olá, escultores e aspirantes, tudo beleza? Bruno Moz aqui da Arcadia e hoje eu quero voltar àquela nossa série de reviews de Oil Clay, mais especificamente das muitas densidades desse material. E hoje eu quero falar do Clay médio, que na minha opinião é a melhor densidade de Oil Clay e na verdade a melhor densidade de Clays em geral, pessoal. Eu gosto muito de Clay médio, eu vou explicar nesse vídeo porque ele é tão bom. Mas se você está caindo de paraquedas, não faz ideia do que eu estou falando, eu sou Bruno aqui da Arcadia e falo tudo sobre escultura. Então, se você não conhece o canal, se inscreva, ative o sininho para receber notificações de próximos vídeos. E caso você esteja também começando agora nesse mundo da escultura, eu convido você a baixar o meu Guia de Escultura para Iniciantes, que é um e-book que a gente fez com muito carinho para ajudar você que está começando aqui no mundo da escultura a entender mais sobre materiais e sobre como dar os seus primeiros passos aqui na jornada rumo ao Master. Então, pessoal, baixe o guia aqui na descrição e entre de cabeça nesse mundo da escultura e quando você entra, não quer mais sair. Deixa também o seu like para fortalecer o canal aqui no YouTube e também para aumentar a relevância e espalhar a escultura para todo o Brasil, pessoal. Falando então um pouco mais do Oil Clay médio, a gente já comentou sobre outras densidades de Clay, pessoal. Se você ainda não viu esses vídeos, assista que estão muito legais. A gente falou sobre a plastilina e o Clay Soft lá no nosso primeiro vídeo de review de densidades de Oil Clays. E eu também fiz um vídeo recente falando das ferramentas de Oil Clay, né? As ferramentas que você vai precisar para modelar com Oil Clay. E tem inclusive uma dica de ferramentas básicas que vai te acompanhar a vida inteira e dá para você fazer aí uns 80 a 85% de tudo que você pode fazer com Oil Clay, dá para fazer com apenas umas 4, 5 ferramentas. Você vai ver lá no vídeo que está muito bacana também, pessoal. Mas o que nós podemos falar então sobre Oil Clay médio, que como eu já disse é o meu clay favorito? Bom, pessoal, ele é o segundo aí na classificação de densidades, né? Primeiro vem o soft, como você já sabe, depois vem os clays médios, né? E o clay médio ele é realmente incrível, pessoal. Mas nossa, Bruno, você gosta tanto assim? Por que ele é tão incrível? Porque ele foi desenvolvido para ser uma massa que não grudasse tanto, né? Tinha muita gente que reclamava, às vezes, dos clay softs grudar na mão um pouco mais do que deveria, não é? Então, ele não gruda muito na mão, ele é um clay bem estável, ele não tem aquela instabilidade chata lá da plastilina que a gente comentou, e ele também é um clay que não precisa ser aquecido para você modelar com ele. Você ainda consegue modelar com ele apenas com o calor das mãos, para que ele dê aquela amolecida, aquela sovada básica antes da gente modelar. Então, ele une essas qualidades que tornam ele um material único. Você não precisa aquecer numa estufinha ou então com um soprador térmico para trabalhar com ele. Claro que você pode aquecer se você quer facilitar ainda mais, deixar ele ainda mais mole, ou se você estiver modelando num clima realmente bem frio, aí ele vai ficar parecendo aí um clay firme, dependendo. Então talvez seja interessante, mas normalmente no clima do nosso país, você consegue simplesmente cortar bem fininha a massa e sair trabalhando, sair modelando com ela. Então, quando eu falo isso de temperatura, pessoal, eu falo do nosso clima aqui no nosso país, entre pelo menos 20 e 30 e poucos graus, não é verdade? E assim, de novo, varia. Se tiver muito mais frio, você vai sentir necessidade de aquecer um pouquinho no começo. E se tiver muito calor, você vai provavelmente achar o clay medium perfeito, ou até talvez um pouco mole, se tiver aí nesses calores de quase 50 graus que às vezes aparece aqui no Brasil, não é verdade? Mas enfim, é uma massa que eu acho bem estável. Eu vou fazer algumas demonstrações aqui, vocês vão ver como é uma massa realmente fora de série, pelo menos na minha opinião. Eu sou um pouco suspeito para falar desse material, pessoal. Aqui tem um exemplo, inclusive, de uma escultura que eu fiz com clay médio, né? Essa guerreira bárbara aqui, no estilo anime. Deixa eu tirar aqui o pica-pau só para aparecer um pouquinho mais dela. Isso. É uma escultura que eu gostei bastante de fazer, justamente também para demonstrar para o pessoal, para os alunos, né? Como que modela no estilo anime. E assim, aqui eu usei, inclusive, um pouco também de plastilina para fazer os cabelos. Então, esquecendo essa parte dos cabelos, todo esse clay esverdeado que vocês estão vendo aqui, ele é um clay médio, ele tem muita estabilidade. Você pode pegar, inclusive em partes aqui, por exemplo, essa parte tá meio solta, deixei proposital. Ó, você pode pegar aqui sem medo de destruir nem nada.
que a estabilidade desse clay é incrível, assim. E eu não precisei também ficar aquecendo muita coisa para sair blocando, não. Deu para blocar numa boa essa peça. Aqui tem mais algumas esculturas, né? Começar aqui por essa nossa Arlequina, bem em clay médio. Esse lobisomem em especial eu gostei bastante de fazer ele. Ele foi também modelado em clay médio. E olha só, pessoal, fazer esse tipo de textura é realmente muito mais tranquilo de você fazer com uma massa mais estável, né? Aqui também tem algumas adições em plastilina, como os olhos e os dentes. Mas assim, fazer esse tipo de coisa, você pode simplesmente tocar nele com muito... Opa, tô derrubando ele ali. Você pode tocar nele com muito mais segurança, né? Do que se você fizesse numa plastilina, por exemplo. Uso o Kratos. Kratos, se não me engano, eu fiz ele em soft, mas tem aquela outra figura ali, vou mostrar pra vocês. Tem também essa outra personagem de anime. Eu basicamente aqui também estava partindo desses exercícios de personagens anime e eu gostei bastante também de fazer ela, principalmente por conta dessa questão do kimono. E outra coisa, mais uma vez, pessoal, massa média bem estável, dá para esculpir, modelar todos esses elementos delicados, como por exemplo essas roupas, kimono japonês, esse tipo de detalhe, sem você ficar com medo deles de esbarrar e cair, destruir eles. Mais uma vez aqui, para quem quer saber, eu fiz o cabelo também com uma plastilina só para chamar um pouco de atenção. Mas como ele não ocupava grandes partes aqui da modelagem, então não atrapalhando em nada, eu deixei ele por último. E vou mostrar também um último exemplo aqui, muito bom, do que se pode modelar com clay médio. E temos aqui esse Hulk, pessoal. Ele que eu já dei uma certa enjoada desse Hulk, mas enfim, né? O pessoal ainda gosta dele. De qualquer forma, eu fiz ele com essa mesma oil clay média verde que eu mostrei pra vocês. Ela é muito estável. Eu já transportei esse Hulk várias vezes, ele não sofre danos, dá pra você virar de ponta cabeça, enfim. Ele é grandinho, né? Ele é na escala 1:5, dá pra ver do lado da tomada ali como ele é grande. Enfim, é uma peça que, inclusive assim, pra você modelar brucutus assim, ó, clay média é uma das massas que eu mais indico. Eu já tava quase me esquecendo. Essa Batgirl que eu mostro direto aqui nos vídeos, que é inclusive tema do meu treinamento Start, ela é feita em clay médio. Você pode deitar ela, virar de ponta cabeça, manusear quantas vezes e como você quiser para fazer sua modelagem. Eu recomendo então o clay médio para você que está começando aí a sua jornada das esculturas. E recomendo inclusive que você faça o meu treinamento Start, que tem um método descomplicado, passo a passo, para você desbloquear o primeiro nível na jornada rumo ao Master. Então conheça o Start clicando aqui no link na descrição e faça parte da família arcadiana. Então vamos aqui à nossa breve demonstração, pessoal. Vou começar aqui com o nosso clay cinza. Eu trouxe o verde lá, que vocês viram, por exemplo, do Hulk, e o clay mais acinzentado, que vocês viram em outras esculturas. Aqui já é realmente muito importante, muito necessário cortar aqui nosso clay médio com a espátulinha para facilitar a vida. Você vai cortar um pedaço menor e com ele, inclusive se você quiser, você pode até diminuir, enfim, mas tendo pedaços menores você já consegue, com a pressão dos dedos e com o calor da mão, deixar ele bom para modelar. E olha só, pessoal, ele tem uma estabilidade realmente muito boa, nem se compara com plastilina, com o clay soft também. Não gruda nas mãos, minhas mãos não tem nada grudando nelas, nem nas unhas. Tá show de bola. Você consegue fazer partes mais finas, esticadas assim com ele, sem ele esfarelar, que eu puxei ele, né? Mas consegue fazer pedaços realmente bem fininhos com ele, sem ele perder integridade. Então é uma massa muito estável. Quando você aquece ele com as mãos, né? Ele ainda assim é macio, né? E é estável, coisa que a plastilina e o oil clay soft não conseguem, né, pessoal? Você usa o calor das mãos, ele fica realmente ainda mais macio, mole demais e às vezes perdendo integridade, que é essencial para nossa modelagem. Então, o médio, como eu disse, eu sou suspeito para falar. E você consegue ainda assim, dar uma estecada, até nele estando frio, você consegue dar uma estecada de boa nele, sem precisar pôr força, sem precisar
tomar cuidado, que vai arrebentar minha ferramenta. Não, super de boa para te trabalhar. Esse aqui também é de outro fabricante, o verdinho, ó. A gente corta aqui e também, ó, excelente para trabalhar. Essa firma é sensacional, essa empresa. Você consegue também uma massa que não gruda nos dedos, tem integridade, estabilidade, ótima para transporte. Ó, uma massa que eu recomendo. Inclusive, pessoal, assim, muda um pouco o nível do clay médio, pode mudar um pouco de fabricante para fabricante. Então, por isso que eu sempre recomendo, se você puder, verifica aí de um para o outro a diferença. O verde costuma ser um pouquinho, esse verde aqui em questão, costuma ser um pouquinho mais estável ainda, né? Quase indo para um firme. Outros de outras fabricantes podem ser ainda mais duros e em alguns outros pode ser que seja um meio termo entre o soft e um médio mais clássico, como os acinzentados aqui. Então, existe vamos dizer, uma tabela, vamos colocar assim, de níveis de clay médio. Você tem que verificar no fabricante, de fabricante para fabricante, como é que eles trabalham. Pessoal, muito obrigado por ter assistido o vídeo até agora. Eu quis passar um pouco mais do meu gosto e da minha experiência com esse material. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, com o máximo de pessoas que vocês puderem, para espalhar a escultura por todo o país. E é isso aí, pessoal. Nos vemos num próximo vídeo review de mais densidades de oil clay. Vou falar sobre clay firme no próximo vídeo, beleza? Um grande abraço e avante, escultores!